tamanha a batalha espiritual que foi. Então eu quero que você já tenha ciência disso. O inimigo das nossas almas não queria que você e eu estivéssemos aqui. Mas só de estarmos aqui, nós já alcançamos a cura. Porque aonde o Espírito de Deus se manifesta, o mal não pode ficar. Vamos começar essa mensagem com uma reflexão. E a reflexão que o Espírito de Deus me entregou foi a seguinte: uma alma doente, ferida, gera comportamentos irrefletidos e automáticos, sem amor. Uma alma que está ferida, que está machucada, que está doente, ela não pensa, ela não reflete, ela não ora, ela não jejua, ela simplesmente devolve na mesma moeda, ou às vezes até pior. E nós vamos ver isso com talvez um dos maiores dos apóstolos, que é João. João é um exemplo para nós refletirmos nesta noite, porque as igrejas elas estão abarrotadas de crentes convertidos, mas não transformados. E uma coisa é completamente diferente da outra. Tem gente que parou só na conversão. E conversão é o início da nossa vida cristã. Porque a jornada e o processo é a transformação. É dia a dia sendo transformados. Por quê? Pela palavra do Senhor. Por uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. E João, de Lucas, que nós acabamos de ler, era um João convertido. Ele tinha acabado de se converter. E por isso ele se comportou dessa forma. Esse João aqui de Lucas, ele tinha um temperamento um tanto quanto diferenciado. Vocês concordam? Os donos, vamos dizer assim, da hospedaria não quiseram aceitar Jesus e ele foi mais do que rápido. Não, eu e meu irmão vamos orar, vai cair fogo e vai matar esse povo, Senhor. Olha como que João era. Será que ele realmente estava transformado pelo poder de Deus? Pela comunhão, pela vivência com o Senhor Jesus? Outra coisa que nós vemos desse comportamento aqui, que ele tinha um coração duro, até certo ponto amargo. Quantos de nós será que não somos Joãos, né? Além disso, ele tinha atitudes agressivas, impensadas, desumanas e até certo ponto cruéis. Como? Se eu quero salvar os meus irmãos, eu vou desejar a morte dele. Eu vou querer que caia fogo e queima essa pessoa. Olha que João duro. E ele era convertido. Ele já era apóstolo. Um servo ali, ajudando no ministério de Jesus. Quantos de nós estamos assim dentro da igreja? Eu confesso para os irmãos que eu fui assim durante muitos anos da minha vida. Até que Jesus foi me lapidando, foi me lapidando, foi me lapidando. E hoje eu tenho a alegria de falar que eu ainda estou em processo. Mas o meu coração hoje, quando alguém me fere, é de perdão, é de amor. Porque eu estou sendo transformada no processo. Quem era esse João apenas convertido? João era filho de Zebedeu e Maria Salomé, era irmão de Tiago e recebeu o apelido, pasmem, de filho do trovão. Não só ele, mas o irmão Tiago. O próprio Jesus disse isso deles, filho do trovão. Por quê? Temperamento intenso, forte, difícil. Foi o próprio Jesus que chamou ele de filho do trovão. Você pode ler isso lá em Marcos 3, versículo 17. E o interessante também é nós analisarmos alguns aspectos da cultura aonde João foi criado. João era pescador. Pressupomos que ele não tinha muito
conhecimento, era uma pessoa muito estudada, né? Ele tinha a sabedoria de Deus, do Senhor Jesus, mas depois no processo, porque quando ele chegou, ele era uma pessoa bastante rude, né? Bastante simples. Ele vinha do judaísmo do segundo templo, centrado na lei, na punição e na exclusão, porque era assim o judaísmo. Eles eram olho por olho, dente por dente. Se você fazia alguma coisa errada, tinha que levar na praça. Se o filho desobedecesse o pai ou a mãe, botava ali na praça, apedrejava até a morte. Então tinha que punir, tinha que excluir. Se você pecava, tirava ali do arraial, levava para um lugar. Esse era o João, né? O costume do João ali. Além disso, provavelmente uma masculinidade muito ácida. Por quê? Porque os homens da época, eles combatiam muito, e por ele ser pescador, então resolvia tudo na força do braço. Então era na pancada. E por fim, a gente percebe na personalidade de João que ele tinha uma identidade grupal ameaçada. Porque quando ele percebeu que tinha alguém falando de Jesus, ele foi lá e proibiu, falou: você não vai falar de Jesus, não, você não vai ter essa nenhuma, você não é da igreja, para que você está falando de Jesus? Então ele era uma pessoa assim, bastante, né? Ele tinha uma hipervigilância moral, ele tinha uma necessidade de autoafirmação, por isso ele controlava tudo e a todos, e ele usava a raiva como autodefesa. Você conhece alguém assim? Amém? Misericórdia. Difícil, né, irmãos? Muitos assim. Vamos repetir assim comigo? Esta mensagem é para mim. É para mim. Não é para quem eu conheço. Não é para quem eu conheço. Ou para alguém que ficou na minha casa. Eu recebo essa mensagem de cura. Amém? Amém. Queridos, e esse João, ele tinha esse comportamento difícil, esse temperamento forte, por qual razão? Por que motivo? Porque ele foi ferido. Provavelmente ele sofreu muito, foi excluído, porque quem sofre faz o outro sofrer. Quem é ferido, fere. Quem apanha, bate, porque nós somos assim. O ser humano, ele é modelado. Os modelos, até ri esses dias aqui, pastor, quando o senhor chamou a atenção do líder de louvor, que ele esqueceu o papelzinho. Isso é modelagem, irmãos. Porque nós sempre vamos escolher um líder e vamos eleger. E esse líder, ele vai ser exemplo para os outros. E aí a gente tem que estar sempre, papai e mamãe, vigiando o nosso comportamento. Irmãos, nós precisamos, como cristãos, vigiar a nossa atitude. Eu costumo dizer que nós somos uma parede em branco e qualquer pinguinho preto já estraga aquela parede, porque o mundo está procurando os nossos defeitos. E nós que somos cristãos, convertidos, estamos no processo de transformação, nós temos que vigiar muito, porque o mundo está nos vendo, o mundo está nos percebendo, e a começar pelos da nossa casa, porque ser crente aqui na igreja é muito fácil. O pior lugar para nós sermos crentes é na nossa família. É lá com quem convive conosco, que a gente não usa máscara, com quem trabalha conosco, com quem almoça, senta, janta, dorme, levanta. São essas pessoas que podem dizer que referencial de crente, de cristão, convertido e transformado eu sou. Porque a gente serve muito na igreja, mas em casa, normalmente nós somos péssimos exemplos. Porque ficamos só na conversão. Nós precisamos converter e ser transformados. Os cristãos com a alma doente, como João, eles são a matéria-prima para Satanás trabalhar. Sabe por quê? Eu até escrevi isso hoje na minha rede social. Satanás mora nas nossas feridas, se alimenta da nossa dor,
nos aprisiona pela culpa dos pecados que Ele próprio nos levou a praticar. Ele não precisa de muita coisa. O inimigo das nossas almas se alimenta da nossa dor e mora nas nossas feridas. E é por isso que nós não podemos guardar aquilo que a gente sofre. A gente precisa falar, a gente precisa confessar, a gente precisa pedir perdão, nos perdoar e perdoar o outro. Porque Satanás usa a nossa ferida, ele vai lá todos os dias e fica tocando na ferida para fazer sangrar, para que a gente possa fazer o outro ser ferido também. Sabe por quê? Os cristãos com as almas, né? Nós cristãos, eu vou jogar nós porque eu também sou, né? Nós da alma doente, sabe o que nós fazemos? Nós julgamos com facilidade, nós achamos que somos donos da verdade, às vezes até da igreja, nós falamos sem pensar, nós causamos confusão, como João foi lá fofocar para Jesus. Ó, Jesus, tem povo aí falando, expulsando e fazendo, e a gente proibiu. Aquele cristão, sabe, que ainda não passou pelo processo de transformação, ele é uma pessoa que gosta de causar confusão, causar fofoca, diz que me diz que, inveja, dissensões, contendas, brigas, rixas. Então é aquele que está sempre puxando o tapete do outro, ao invés de ajudar, faz é piorar. É o tipo, falem mal, mas falem de mim. Esse é o cristão João, que não foi passado pelo processo de conversão. Mas também nós, cristãos, que não temos a alma curada, somos extremamente desagradáveis, pois nós sabemos da nossa ferida, escondemos a nossa ferida, sentamos em cima dela e aí a gente bate no peito e fala: sou assim mesmo, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Síndrome da Gabriela, tão conhecida aí no meio cristão. Cristão genuíno, ele é transformado de glória em glória, de batalha em batalha. É para isso que a gente passa pelos problemas, é para melhorar. Inclusive, nós temos que dar glórias, agradecer a Deus pelas nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas feridas, porque ou elas te aproximam de Deus se você é grato, ou elas vão te afastar ainda mais de Deus se você não as reconhece e não agradece a Deus. Porque quando eu tenho um problema, aí é que eu me aproximo mais do Senhor. Quando eu sou ferida, aí é que eu vou para os pés de Cristo. Porque é para isso que o problema deve servir. Mas além disso, nós também, quando não somos curados, nós queremos convencer pela força. Além disso, nós confundimos a autoridade com autoritarismo. Nós queremos enfiar o evangelho goela abaixo. Aí fica brigando um com o outro. Esses dias eu fui num culto numa igreja em outra cidade e a pessoa não sabe que eu sou nascida em berço presbiteriano, e a pessoa começou a falar mal dos presbiterianos. Aquele foi me dando uma coisa ruim. Eu falei: meu Deus, eu estou aqui para ouvir de Deus, e a pessoa falando mal. Gente, para que isso? O caminho, a verdade, a vida é Jesus. Os outros são modos ou meios de Jesus ser esse caminho na nossa vida. O Senhor tem os salvos em todos os lugares. A gente precisa parar com essa rixa, com essa briga. Além disso, muitos de nós que não temos a alma curada, nós queremos nos impor pelo grito, pelo barulho, sabe, pela batida. Temos que tomar cuidado com isso. Temos prazer de sermos rudes, duros, amargos. Sempre uma palavra dura, sempre uma palavra, sabe, assim, de exortação para ir lá na nossa ferida. A gente tem prazer de ver o outro sofrendo. Além disso, nós não nos deixamos governar pelo Espírito Santo. A gente quer se governar. Quando nós nos convertemos, nós não vivemos mais. Cristo vive em nós. Portanto, nós temos que ser transformados. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos moldando, nos modelando. Mas se nós deixarmos, se nós clamarmos, se nós pedirmos pelo socorro dele. Além disso, nós também
deixamos nos governar pela religiosidade. João era religioso, ele não era convertido, transformado e espiritualizado. Ele estava apegado a uma religião. Nós temos que estar apegado à espiritualidade, a Cristo, ao Espírito Santo, a Deus Pai. Esse tem que ser o fundamento da nossa fé. E temos muito, queridos, mas muito cuidado com essa questão de medir a religiosidade por dons espirituais. Por quê? Dons é apenas uma evidência de que eu tenho o Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Há uns 15 anos atrás eu participei de uma vigília numa fazenda e eu fui pregar nessa vigília. E a tantas horas da noite eu ministrei a palavra, acredito que devia ser umas 2 horas da manhã, que é aquelas vigílias que a gente passava a noite toda, né? Na vigília, orando, enfim. E eu ministrei a palavra e ali começou-se um movimento de oração, né, de tomada de poder e dons de língua e tal. E uma irmã da igreja, né, como dizem por aí, foi batizada com o Espírito Santo e aquela coisa linda e falou em línguas. E nossa, e todo mundo ficou feliz, e aquele choro, coisa linda. E eu angustiada. Inclusive falei com meu esposo na época: amor, tem alguma coisa errada aqui. Esse batismo aqui está estranho. Aí meu esposo: não fica quieto, não fala nada, a gente é presbiteriano, fica quieto. E nós voltamos para casa. Na outra semana eu fui chamada para pregar nessa mesma igreja, um culto da família. E essa irmã que aceitou, que foi batizada no Espírito Santo, falou em línguas, aquela coisa, estava sentada no segundo banco. E eu comecei a pregar desse jeito aqui, mansa, tranquilo. Quando eu levantei a mão e fiz uma oração expulsando irmãos, ela levantou quebrando a igreja toda, endemoniada, aquela coisa, e teve que juntar um monte de gente, presbíteros, diáconos, e todo mundo ficou assim: mas ela não foi batizada, não estava falando em línguas. Cuidado, irmãos, vigia. Satanás é o pai da mentira, do engano. Ele enganará, se possível, até os escolhidos. Vigia. Dom de língua é só uma evidência. Cadê o restante dos dons? E principalmente, cadê os frutos do Espírito Santo? Fruto da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Porque às vezes a pessoa vem e fala em língua e aquela coisa, aquele culto, mas a pessoa não é transformada. Às vezes é até o espírito do engano que está ali falando. Nós precisamos vigiar. E como que a gente vigia? 1 João, eu vou ler aqui com os irmãos, se você quiser anotar. 1 João, primeira carta de João, ou epístola de João, capítulo 4. O próprio João, olha que interessante, esse João que não tinha sido transformado, depois ele passa pelo processo de transformação e vai nos dar a chave para a gente entender como discernir se a pessoa realmente tem o Espírito, porque o próprio Jesus perguntou: vem cá, vocês não têm o Espírito, não? E aí, como que a gente vai discernir? 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 6 diz assim: os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, lá atrás ele queria matar o povo com fogo, e agora? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da
Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Como irmã Santa Cristina, primeiro, quando eu tenho a minha alma curada, eu aceito a exortação como? Lá em Provérbios diz que o sábio ouve o conselho, ouve a exortação, se alegra e conserta. E o tolo não aceita, rejeita e continua o seu caminho de destruição. Irmãos, nós precisamos aceitar a exortação com alegria, mas a exortação também tem que ser feita com amor. Nós precisamos amar mais. Queridos, eu lido com pessoas o tempo inteiro. Como as pessoas estão doentes, como as pessoas estão carentes, como as pessoas estão necessitadas. Elas estão dentro da igreja. 90% dos meus pacientes são protestantes, são cristãos, e vêm até mim com a alma doente, adoecida pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelo sogro, pela sogra, pelo pastor, enfim, adoecidos dentro da igreja. E nós não estamos sabendo discernir, nós não estamos sabendo falar, mas também ouvir. Quando João foi exortado por Jesus, ele recebeu a exortação e ele procurou o caminho, ele procurou se consertar. Além disso, nós vamos entender aqui um outro processo do João. Esse João duro, que orava para cair fogo, que queria matar e proibir todo mundo. Essa pessoa, do temperamento forte, personalidade difícil, às vezes um caráter até meio duvidoso. Esse João, ele recebe a exortação, e aí, meus irmãos, me ouçam nessa noite. Eu orei muito para estar aqui. Quando o pastor falou comigo, eu fui para os pés de Jesus. Está aqui meu filho, que não deixa eu mentir. Foram dias e dias de jejum e oração. Eu estou aqui hoje para dizer para vocês que eu os amo em Cristo Jesus. Vocês serão minha família do Senhor. Assim como eu amo a minha vida, amo a vida dos meus filhos, eu amo vocês. Vamos amar mais. Vamos ter mais compaixão. Vamos parar de julgar, de condenar. Às vezes a gente nem sabe o que o outro está passando do nosso lado. Esses dias eu fui a Goiânia para uma reunião que não tinha nada de uma reunião profissional. Quando eu estou saindo daquela reunião, eu fui agradecer à assessora da pessoa que me recebeu e falei para ela: muito obrigada, eu sou de Anápolis, se você for a Anápolis e precisar, ou mesmo se você não for, mas precisar, conta comigo. Ela começou a chorar e imediatamente falou assim: eu preciso que você ore por mim. Queridos, quantas pessoas passaram naquela sala aquele dia e ela viu em mim. Eu abri um sorrisão e falei: agora vamos lá no banheiro e eu vou orar para um lugar público. E eu fui e orei com ela, e para a honra e glória do nome do nosso Deus, o pedido dela já foi atendido. O sobrinho dela estava em coma na UTI, hoje já está no quarto, já está falando, já está consciente. Queridos, vamos amar mais. Vamos deixar a nossa mágoa, o nosso ódio, o nosso rancor nos pés de Jesus, e vamos amar as almas, porque o João transformado, crente da alma curado, ele vai receber um nome lindo. Ele vai ser conhecido como o apóstolo do amor. O João duro, filho do trovão, virou o apóstolo do amor. Abram comigo no Evangelho de João. Olha só como que ele vai ser conhecido. Evangelho de João, no capítulo 21, João 21, versículo 20. João 21, 20. Diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava.
o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Jesus amava João. Nós amamos Jesus. Amém? Amém. Jesus te ama? Você tem essa certeza no seu coração? Caim e Abel chegaram diante de Deus para oferecer a mesma oferta. Por que a de Abel foi aceita e a de Caim não? O importante não é receber de Deus, é o que Deus recebe de nós. O importante não sou eu apenas conhecer a Deus, mas ser conhecida por Ele. Jesus nos ama, mas nós temos que ter a certeza disso. O apóstolo João, ele passou pelo processo de transformação porque ele tinha uma profunda intimidade. Vocês concordam comigo que só quem deita no meu peito é quem tem intimidade comigo? Eu amo muitas, todas as irmãs, na verdade, aqui da igreja. Mas quem é que deita no meu peito? Quem é que é amiga que eu ligo de vez em quando e me socorre? E me dá aquele abraço de cura? Estou olhando para ela aqui, essa bênção chamada Eutânia. Irmãs, amar é diferente de gostar. Amar a gente ama todo mundo, gostar é só com quem a gente tem intimidade. Jesus amava João, mas gostava dele também, porque tinha intimidade. Você tem intimidade com Jesus? Missionário, o que é intimidade? Vida de jejum, de oração, de busca pelas madrugadas, renúncia ao pecado, renúncia da minha natureza, renúncia de tudo que é ruim. É isso que me faz íntimo com Jesus. Além disso, ele não ficou nessa, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, ele aceitou e mudou o comportamento, o temperamento. Após conviver com Jesus, ele foi transformado nesse processo de modo que até a sua linguagem mudou. Eu não entendo, irmãos, de verdade, eu não entendo esses pregadores que vêm. Eu sei que às vezes é necessário, mas tem gente que é duro demais, bate assim. Para que isso, irmãos? Existe uma máxima na psicologia: elogia em público, corrige no privado. Eu penso que na igreja nós temos que começar a praticar mais isso, sobretudo entre nós. Sabe, ter mais amor. O João que julgava, que apontava o erro, que tocava o dedo na ferida, que queria tocar fogo, agora chama os irmãos de filhinhos. Não quer dizer que ele amoleceu, que ele perdeu a autoridade, não. Muito pelo contrário. Ele agora é amoroso. Porque após conviver, ele foi sendo transformado. E ele transformou porque ele buscou intimidade, permaneceu aos pés de Jesus e não mudou a verdade, mas ele mudou o modo de entregar a verdade. Que modo que ele passou? Através da maturidade cristã e espiritual. Ainda tem muita gente menina na fé, bebendo leite. Nós precisamos comer o alimento sólido, como Paulo nos advertiu. A maturidade cristã espiritual faz com que a gente mude o tom. Nós vamos falar a verdade, mas com um tom de amor, de acolhida. Os crentes da alma curada, transformada, apresentam. Eu vou fazer aqui uma leitura de algumas características que eu elenquei, guiada pelo Espírito Santo. Isso aqui não é nada meu, irmãos, isso aqui é do Espírito Santo. Vê se você identifica. Crente da alma curada, transformada, apresenta maturidade e tolerância com o pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então ele não acusa, ele não aponta. Crente da alma curada, ele tem alta empatia, ele se coloca no lugar dos outros, porque ele sabe que ele não precisa passar por aquele processo de dor para entender a dor do outro. Ou será que muitos vão ter que passar por dores, por sofrimento, por situações difíceis para você entender a dor do outro? Misericórdia, irmão.
Deixa Jesus quebrantar seu coração e espírito e fazer a obra. Além disso, o crente da alma curada, ele tem regulação emocional, ele tem uma linguagem serena, firme. Eu não grito, e se vocês me virem gritando, pode chamar o médico, porque eu não estou bem. Porque até para corrigir meus filhos, quanto mais baixo, mais bravo eu estou. Eu não grito, mas eu tenho uma fala firme, eu tenho autoridade. Inclusive, já fui em muitos lugares expulsar demônio com a gente aqui, ó. Satanás está repreendido no nome de Jesus. Porque eu não preciso gritar, é o nome de Jesus que é poder. Eu sou apenas o instrumento. Então, o crente da alma convertida, da alma transformada e da alma curada, ele tem uma linguagem serena, firme, amorosa, afetuosa, uma comunicação afetiva e não uma comunicação que repele, que distancia. Tem gente que ao invés de construir pontes, está construindo muros, muralhas ao redor dele. Além disso, o crente da alma curada desenvolve inteligência emocional, tem um ego estruturado, não um ego fragilizado, que qualquer coisinha, não falou comigo, não me viu, né? Conversou, né? Não, entende a posição do outro. O pastor me deu cargo esse ano, a fulana que está ali, fulano, não, tem um ego estruturado, sabe quem ele é em Cristo Jesus. Sou filho do rei, sou útil à obra do Senhor. Agora, porque não era o meu momento, no momento certo Deus vai me colocar. Pronto, agora é o meu momento de servir a água. Pronto, vai fazer o seu melhor, porque tem um ego estruturado. Sabe que não vai agradar a todo mundo e tudo bem. Queridos, a gente não agrada nem Jesus. Já teve momentos quando Jesus estava pregando que ele saiu expulso dos lugares. Jesus, o Santo dos Santos, a perfeição em pessoa. Quem sou eu e você para agradar todo mundo? A gente não agrada, não. Tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta, e tudo bem. Amém, igreja? Além disso, um crente do coração curado, da alma curada, se relaciona com as pessoas construindo vínculos afetivos. Ele não precisa dominar para ser respeitado, corrige sem humilhar e ensina sem ferir. Porque tem muita gente ferindo através da própria estatura. Precisamos ser mais brandos. Já caminhando aqui para o fim, João ressignificou os seus impulsos. E isso nós chamamos na psicologia de sublimação saudável. Ele não negou as feridas dele, mas ele redirecionou. Ele não mudou de personalidade, ele mudou de temperamento, de comportamento. Ele não deixou de ser quem ele era, mas ele aceitou ser modelado pelo Espírito Santo de Deus. Ele deixou o Espírito Santo de Deus modelar a fala, as atitudes, o comportamento dele. E é isso que nós temos que fazer. Porque quando nós ressignificamos, nós paramos de atacar os outros e passamos a cuidar, a tratar e a curar o nosso próximo, como João fez. É assim que nós temos que ser. Esses dias aconteceu um fato, e eu vou pedir aqui permissão, para o pastor para comentar. Eu tenho um problema chamado fotofonia. Na verdade, eu tenho dois problemas congênitos. O que é isso? Eu nasci com esse problema. Eu tenho sensibilidade ao som, que é a fotofonia, e tenho uma fotofobia, que é a sensibilidade à luz. Então, por exemplo, eu sou proibida de dirigir à noite. O Leonardo me herda. Eu falo para ele, meu filho herda e copia só as coisas boas, porque ele me herdou a fotofonia, tem o mesmo problema que eu. E esses dias veio um empregador e ele estava falando muito alto, eu não dei conta. Irmão, se eu ficar, meu ouvido dá infecção, eu não consigo, depois eu tenho que tomar remédio, antibiótico, coisa séria. E eu saí. E aí o Leonardo tem o mesmo problema que eu também. Eu fiquei lá fora ouvindo o culto, porque assim, eu não queria causar escândalo, eu saí discretamente. E aí no final do culto o Léo fez me justificar. E eu fiquei brava demais com ele. Eu falei, meu filho, você não precisa justificar. Sabe por quê, filho? Nós não fizemos nada errado. Porque nós não temos que agradar a todos. E além do que,
Não é o ambiente que se adequa a nós, somos nós que nos adequamos ao ambiente. As pessoas querem pegar a Bíblia e se adequar a ela, a vida dela. Não, nós é que temos que adequar a Bíblia. Então, meu filho, a gente saiu tranquilo, não causamos escândalos. Você não precisa justificar, porque nem todo mundo vai entender. Então tenha paz na sua consciência, irmãos. Para de querer justificar demais. Tenha paz, sabe, no seu coração. Você tem que procurar a direção do Espírito Santo, porque quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós temos o cuidado e o zelo de não atacar os outros e principalmente de não causar escândalo. Porque comportamentos duros, agressivos, impulsivos, irrefletidos são sinais de feridas na alma não tratados, e nós precisamos tratar. E como é que a gente trata? E aí eu já vou pedir os irmãos para ficar de pé, por favor. Nós vamos tratar do Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E nós hoje estamos no tempo de curar. Como é que eu curo? A ferida lá no meu passado, aquilo que eu recebi, que estou guardando, os conflitos na minha casa, as brigas, as discussões, os conflitos na igreja. Missionária, como que eu sou curada? Como o próprio João se curou. Primeiro, reconhecendo. Você precisa reconhecer e aceitar. Por isso que eu falei hoje, pedi para você dizer o seguinte: a mensagem é para mim. Então fecha seus olhos e começa a olhar para você. Irmãos, esses dias eu ouvi a Camila Barros, eu amo a Camila Barros, e ela ministrava uma palavra e ela dizia que lá na juventude dela, ela batia assim no chão, que sangrava a mão pedindo para Deus, que ela queria fazer algo para Deus. Eu também já vivi esse momento, só que pedindo algo diferente, pedindo para Deus me moldar na minha personalidade, porque eu era uma Joãozinha da vida, muito dura, muito rude, muito agressiva, e o que eu já clamei ao Senhor e Ele me mudou. Então olha para a sua falha, olha para a sua ferida hoje. Que ferida é essa que está aberta aí há muitos anos? Pede agora para o Senhor, primeiro é reconhecer, depois aceitar que você tem, buscar ajuda, ficar aos pés do Senhor Jesus, às vezes buscar ajuda até profissional, buscar ajuda dos pastores, conselheiros, enfim, compartilhar essa sua dor, ressignificar por meio do arrependimento, auto-perdoar-se. Meu querido, minha querida, meus irmãos, nós somos imperfeitos, nós não somos perfeitos. O dia que a gente for perfeito, Deus nos leva. Até lá a gente é imperfeito, e portanto nós temos sim cometido pecado, e a gente cai, e a gente fere, e a gente é ferido. Mas hoje o Senhor Jesus está falando: perdoa você mesmo, olha para o seu pecado e se perdoa, larga isso, olha aos meus pés. É o Senhor Jesus que está te dizendo. Além disso, você tem que liberar perdão e compreender que cura interior e perdão não são sinônimos de esquecer. Você jamais vai esquecer o que você fez ou o que fizeram com você, mas é deixar de viver a partir disso. Comece uma nova vida hoje. Hoje, 2026, a minha vida vai ser diferente, os meus caminhos vão ser abertos. Está vindo cura para mim aqui hoje. Eu estou abrindo, eu estou renunciando, eu abro mão da dor, eu abro mão da aliança ruim que eu fiz, eu renuncio ao pecado, eu renuncio à ira, eu renuncio ao ódio, eu renuncio à inveja, eu renuncio à ganância, eu renuncio à prepotência, à arrogância, eu renuncio à maldade, eu renuncio à fofoca. Vai dizendo aí no seu coração para o Espírito Santo: Ele está aqui, igreja, está te ouvindo. Pode começar a orar aí, porque nós vamos orar. Daqui a pouco o pastor vai descer e vai orar. Vai dizendo para o Senhor, sabe por quê? Porque depois que João foi transformado, vai ouvindo aí, ele escreveu o 4º evangelho, as 3 epístolas, tornou-se o líder da igreja primitiva em Éfeso, na Ásia Menor, foi grande pregador, exilado na ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse e foi o único apóstolo que não sofreu martírio, morreu idoso, com dias fartos de morte natural. Tudo isso porque renunciou
Agora é hora de você orar, é hora de você clamar ao Senhor. Diga para Ele aquilo que você precisa. E eu vou convidar aqui o pastor Dilson para fazer essa oração de cura. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai te curar. Ele está tocando na sua vida. Receba agora a cura do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Senhor,